Meu nome é André Carias e atuo como juiz na 7ª Vara de Família de Curitiba. Estamos aqui para conversar sobre o trabalho desempenhado por profissionais da psicologia e do serviço social junto às varas de família. Para tratarmos desse assunto, antes se faz de extrema relevância analisarmos o conflito no contexto da família ou das famílias. Quando pensamos sobre varas de família, nesses locais existem conflitos que são levados pelas pessoas para debater diversas questões. Quando nós pensamos nas mudanças sociais contemporâneas, principalmente aquelas que envolvem uma melhor delimitação dos papéis masculinos e femininos, a redução do número de filhos, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e o próprio divórcio, todas essas questões geraram o que se entende por família hipermoderna. O casamento deixou de ser percebido como a constituição de um núcleo familiar definitivo e passou à condição de um acordo entre o casal, que pode ser desfeito a qualquer momento. Esse novo modelo propõe que o rompimento da sociedade conjugal ocorra quando o afeto, o companheirismo e os objetivos comuns já não mais existam entre aquelas pessoas. A partir desse momento, passa a existir um casal parental, que pode sobreviver ao casal conjugal, acreditando-se que é possível divorciar-se do cônjuge, mas não dos filhos. Portanto, deve estar atento aos desdobramentos e às novas questões que surgem na família pós-divórcio. De um momento para o outro, os pais se veem diante de necessidades de conciliar o exercício da parentalidade com as mudanças pessoais e emocionais que vivenciam, podendo se deparar com dificuldades em reestruturar esse papel na ausência da conjugalidade. Nesse contexto, dentre as classificações de conflitos familiares, existem alguns professores que classificam esses conflitos como conflitos projetados. Nesse sentido, a mediadora inglesa Lisa Parkinson, que afirma que enquanto alguns casais brigam abertamente sobre algumas questões patentes, outros evitam discutir abertamente, colocando os problemas embaixo do tapete, evitando falar sobre determinadas questões. Disputas sobre os cuidados e convívio com a criança podem ser um veículo para tratar de outros conflitos que foram suprimidos e esquecidos muitas vezes. As tentativas em resolver os problemas superficiais podem não progredir se o conflito subjacente não for abordado. O contato com as crianças é frequentemente bloqueado quando a decisão de terminar o casamento não foi uma decisão mútua. Em divórcio, é importante perceber, conflitos sobre questões envolvendo crianças apenas ocasionalmente têm suas raízes em questões relacionadas com as crianças. Frequentemente, o conflito sobre as crianças decorre de problemas conjugais, muitas vezes não resolvidos. Muitas pessoas trazem aos conflitos judiciais a expressão de conflitos pretéritos da vida amorosa e conjugal. Em determinadas situações que nós observamos nas varas de família, as crianças podem ser usadas, inclusive, como arma e um meio de retaliação. Diante de todas essas situações, a análise da família apenas a partir de sua percepção jurídica se torna insuficiente. Nesse sentido, que devemos observar que os conflitos na seara das famílias vai envolver a vida dessas pessoas, a lei e o amor. Daí a importância da atuação interdisciplinar, da atuação do profissional da área do serviço social e do profissional da área de psicologia, que permite a intervenção qualificada nas famílias que estão em crise e a efetivação de garantias protegidas constitucionalmente. Afinal, a Constituição Federal de 88 traduziu o valor da pessoa humana, que se espelha na tutela e na proteção dos filhos, como o centro, ou melhor, no centro do ordenamento jurídico. Nos dias atuais, não restam dúvidas sobre a necessidade do resguardo dos direitos das crianças e adolescentes
no contexto das dissoluções afetivas, gerando uma responsabilidade compartilhada entre todos os profissionais que elaboram com essa temática. Portanto, em se tratando de conflitos familiares, a complexidade das emoções que permeiam os envolvidos exige da função jurisdicional um cuidado muito apurado. A decisão sobre a qual, por exemplo, qual dos lares será a base de residência de uma criança, ou se a manutenção do regime de convivência atenderá ao melhor interesse do adolescente, não pode ser tomada apenas por um viés arbitrário. Assim, atenta à cientificidade que permeia essas temáticas, a intervenção da psicologia e do serviço social constitui uma medida necessária, como passaremos a desenvolver a partir de agora. Quando nós pensamos na prova pericial no direito e no trabalho que os profissionais, exclusivamente aqui, especificamente da área da psicologia e do serviço social, realizam perante as varas de família, nós devemos entender a prova como todo elemento elevado ao processo para contribuir com a formação do convencimento do julgador, no caso, o magistrado ou magistrada, a respeito da veracidade das alegações relativas aos fatos daquele processo específico. Durante todo o curso de um processo judicial, as partes integrantes dessa disputa têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como aqueles que são moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir, nesse sentido, de uma forma eficaz, na convicção do julgamento pelo magistrado ou pela magistrada. De acordo com o artigo 156 do Código de Processo Civil, o juiz deve ser assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. É nesse sentido que a avaliação ou o estudo feito por um profissional da psicologia ou do serviço social constitui um meio de prova, que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto do conhecimento daquele magistrado ou daquela magistrada seja um objeto técnico. Isto é, se trata de uma matéria que, para sua perfeita e adequada compreensão, exige um conhecimento especializado, que o magistrado não possui ou não domina. Como nós vimos no início da nossa fala, as ações judiciais encaminhadas às várias famílias envolvem pessoas que mantêm entre si vínculos que são carregados de afetividade. Essas pessoas procuram o judiciário por que motivo? Para resolver conflitos de família, porque não encontraram outra forma de lidar com o sofrimento que advém deles. Por exemplo, nas ações de disputa de guarda, em que pai e mãe disputam quem desempenhará os cuidados daquela criança ou de um adolescente. Nessas ações, a partir das compreensões das relações familiares e das necessidades daquela criança ou daquele adolescente, o profissional da psicologia, por exemplo, pode contribuir com o juiz, esclarecendo, por exemplo, acerca dos aspectos da dinâmica familiar e fornecendo um melhor embasamento para a tomada de decisão pelo julgador. Para isso, torna-se necessário que se compreenda os conflitos que estariam impedindo os pais daquela criança ou daquele adolescente, ou um deles, de exercer suas atribuições parentais, seus cuidados parentais, após a ruptura da relação conjugal. É como se o Estado indicasse ao demandante, aquela pessoa que está buscando a atuação do judiciário, que aquele problema não pode ser resolvido judicialmente se não forem compreendidas, avaliadas ou trabalhadas algumas questões de ordem subjetiva e emocional. Portanto, os juízes precisarão, para o exame do seu trabalho, para o exercício do seu trabalho, dependendo do que está sendo debatido em um processo, complementar o seu conhecimento por meio do trabalho de outros profissionais. Nesse sentido, nada mais natural do que confiar naqueles que tenham estudado determinado tema, especializando-se ou tenham adquirido experiência ao longo dos anos, trabalhando
com o mesmo tipo de fato no dia a dia. O resultado final desse trabalho, juntamente com as demais provas produzidas, irão subsidiar a decisão daquele magistrado. Para continuarmos o nosso trabalho nessa aula, precisamos trazer para o debate dos profissionais da área de psicologia do serviço social alguns marcos sociolegislativos que permitem que o trabalho seja desempenhado por esses profissionais de uma maneira mais precisa e mais completa. Nesse sentido, trazemos que a demanda para a atuação dos profissionais das áreas de psicologia e do serviço social, especificamente nas várias famílias, se apresenta de uma forma em que o direito de família constantemente permeia as questões que estão sendo debatidas. Direito de família que compõe o Código Civil e o direito civil brasileiro. Partindo dessa premissa e desse pilar central em que o Código Civil se situa, juntamente com a Constituição Federal, nós podemos pensar em alguns outros marcos legais também que são bastante importantes. Nesse sentido, eu citaria a vocês, além, como eu disse, da própria Constituição Federal da República de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança de 1989. Nessa convenção se encontram princípios, diretrizes dos trabalhos que devem ser desempenhados para a proteção dos direitos de toda criança e adolescente. Além disso, podemos pensar também no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Lei essa que é pilar central do trabalho desenvolvido em varas de infância e juventude e também nas varas de família. Nesse estatuto se encontram previstos todos os direitos, formas de proteção e encaminhamentos que podem ser desempenhados para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Além disso, como eu disse já anteriormente, o próprio Código Civil Brasileiro de 2002, com todas as suas alterações posteriores, também constitui pilar central de todo o trabalho que é desempenhado numa vara de família. Podemos lembrar ainda da Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, que traz a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica como seu pilar central de atuação. Essa lei, muitas vezes, reflete ou produz efeitos na área também de família, como nós iremos ver ao longo desta aula. Além disso, podemos pensar também nas leis que tratam sobre guarda compartilhada. Na verdade, são todas leis que compõem o Código Civil, que foram alterando o Código Civil ao tratar de mudanças que foram realizadas no tema da guarda compartilhada. Nesse sentido, a Lei 11.698 de 2008, a Lei 13.058 de 2014 e a Lei mais recente 14.713 de 2023. Como eu disse, todas elas já incorporadas ao texto do Código Civil. Além disso, podemos pensar também na Lei de Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010, que conceitua e prevê medidas de aplicação para a proteção de crianças e adolescentes que convivem num contexto de práticas de atos de alienação parental. Além disso, o próprio Código de Processo Civil, que estabelece os procedimentos, que estabelece como que o profissional da área do direito e, consequentemente, como os profissionais que contribuem para o trabalho desse profissional do direito devem também atuar. É a Lei 13.105 de 2015. Trataremos também de alguns aspectos dessa lei nesta aula. Além disso, a Lei de Mediação, Lei 13.140 de 2015, que trouxe essa forma adequada de solução de conflito para dentro do sistema jurídico brasileiro, prevendo seus princípios, suas formas de realização, bem como toda a regulamentação do trabalho que o mediador pode desempenhar
durante a sua atuação como mediador. Por fim, podemos pensar também nas leis, ou melhor, na lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. É a Lei 13.413 de 2017, lei esta bastante relevante que prevê também formas de atuação, inclusive do profissional da área de psicologia atuar em situações como essas que nós mencionamos. São todos marcos legais de extrema relevância que o profissional que atua em processos judiciais, seja como um operador do direito, seja como um profissional da área da psicologia, do serviço social, devem conhecer. Ainda nesse sentido, devemos pensar nas principais demandas que são comuns nas áreas, ou melhor, na área de família, que demandam a atuação dos profissionais da área do serviço social e da psicologia. Nesse sentido, nós vamos passar a trabalhar a partir de agora acerca das situações mais frequentes de avaliação que chegam aos profissionais da psicologia e do serviço social, quando atuam como profissional avaliador que desenvolverá o trabalho para instruir uma ação judicial. Reconhece-se de forma antecipada que o trabalho interdisciplinar desenvolvido por esses profissionais nessas situações será decisivo para que ocorra a adequada proteção dos direitos de todos os envolvidos, especialmente crianças e adolescentes. Primeiramente, podemos pensar nesses temas que são de trabalho mais comum nas varas de família, sobre a guarda de filhos. E para tratar de guarda de filhos, precisamos primeiro falar sobre a autoridade parental ou poder familiar. A parentalidade implica necessariamente o poder familiar ou a autoridade parental dos filhos, como preferem mencionar alguns autores. Esse instituto da autoridade parental é regulamentado no artigo 1630 e nos artigos seguintes do Código Civil, e é exercido, geralmente, até que os filhos atinjam a maioridade ou sejam emancipados. Entre as competências inerentes à autoridade parental, previstas no artigo 1634 do Código Civil, encontra-se, em seu inciso 2, especificamente, o exercício da guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584 do Código Civil. Com a Lei 13.058 de 2014, que alterou o Código Civil, instituiu-se a guarda compartilhada como modalidade preferencial, buscando igualar o pai e a mãe em relação à guarda de filhos, deixando claro pelo legislador que a guarda compartilhada deve ser a regra e a guarda unilateral a exceção, não dependendo a guarda compartilhada, para ser estabelecida, do consenso entre os genitores. Afinal, a compulsoriedade se trata de um direito da criança para a efetivação de seus direitos fundamentais, e não propriamente dos genitores. Com isso, o legislador objetivou, dentro das separações e dos divórcios, gerar menos conflitos e também assegurar uma presença mais incisiva de ambos os pais na educação e cuidado daquela criança, daquele adolescente, reafirmando-se a responsabilidade desses com todos os seus descendentes. A determinação da guarda compartilhada vai apontar para os pais, em termos simbólicos, que não há um único responsável pela criança. Ao contrário, o que se reafirma é a dupla filiação, permitindo-se aos filhos um equilibrado desenvolvimento psicoafetivo. Com isso, evidencia-se que a guarda unilateral somente é possível em circunstâncias residuais. Uma delas seria o desinteresse do genitor que não detém a base da residência da criança, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstico-familiar, conforme estabelecido no artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil,
com a redação que foi dada pela Lei 14.713 de 2023. Outra situação que justificaria a aplicação da guarda unilateral seria de uma conjuntura excepcional, alertada pelo próprio profissional da psicologia, responsável pela avaliação técnica no processo. Há ainda que se recordar que a Lei da Guarda Compartilhada de 2014, que trouxe alteração em 2014, faz menção ao trabalho que deve ser realizado pelas equipes interprofissionais técnicas do Judiciário, ao dispor no parágrafo 3º que, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe, os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada de tempo com o pai e com a mãe. Nesse contexto, no trabalho desenvolvido junto às varas de família, os processos que envolvem crianças e adolescentes, em geral, indicam a necessidade de participação do profissional da psicologia com o propósito de contribuir com informações sobre a dinâmica familiar, para que se possa melhor definir um modelo de guarda pelo magistrado ou pela magistrada, além desses profissionais poderem auxiliar os pais na estruturação, no entendimento e no cumprimento dessa guarda compartilhada após a relação de conjugalidade.